Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Cat Rocks e hoje a gente vai fazer elogio a vocês, esse povo maravilhoso que tá aqui assistindo esse vídeo, tá? Para quem não sabe, eu sou russa, que fala português já faz 9 anos. Eu viajei pro Brasil 2 vezes na minha vida, trabalhei com um monte de brasileiros ao longo da minha carreira profissional e o meu círculo de amigos e pessoas mais próximas é em maioria constituído por brasileiros. Então eu acho que eu sei mais ou menos do que tô falando e já tenho bastante competência pra falar sobre isso. Mas falando a sério, gente, eu queria dizer que muitas vezes a gente não repara nos nossos pontos fortes e só foca naqueles pontos fracos que a gente tem, sabe? E isso acontece muito quando pensamos em nós como indivíduos nesse mundo. A gente falha em enaltecer as nossas virtudes, mas a gente exagera na hora de achar fragilidades. Porém, quase sempre as pessoas de fora não reparam tanto nessas fragilidades e muito pelo contrário, ligam mais para suas potências. Por isso é sempre bom validar e falar as coisas boas para seus amigos, para seus parceiros, para seus colegas, falar para eles o quanto que eles são maravilhosos, mesmo que eles próprios saibam disso. É sempre bom lembrar, sabe? E aí a mesma situação que eu acabei de descrever acontece também com povos às vezes, especialmente, sei lá, nos tempos de crise, por exemplo. E não que me tenham pedido isso, mas eu achei que hoje eu queria falar sobre 10 coisas que eu amo sobre o Brasil e sobre os brasileiros. Eu queria interpretar hoje esse papel do seu amigo que fala pra você o quanto que você é maravilhoso. Você, esse povo brasileiro. Fechou? Então vamos lá. Vai ser um vídeo bem curtinho, mas eu espero que vocês gostem. Primeira coisa que eu gosto, que eu amo sobre os brasileiros e a sua gratidão. Gente, pode confiar que eu já trabalhei muito como voluntária. E o trabalho de voluntário, por exemplo, aqui na Rússia, é considerado como, tipo, favas contadas, sabe? Por mais absurdo que pareça, porque você não recebe dinheiro, né? Eu não quero aqui humilhar o meu país, que é a Rússia, eu só tô fazendo um paralelo, né? Eu já tive bastante experiência ruim com russos, por exemplo, russos de cargos altos. Isso tem muito na Rússia, sabe? A coisa de estatuto social. Quando você é algum gerente, algum chefe, sei lá, você se sente onipotente, muito poderoso. Aí se você trabalha com pessoa como essa, ainda mais se você é voluntário, não tem nenhum estatuto social, você é considerado como meio que pessoa sem direito, sem nada, sabe? E essas pessoas, não vamos generalizar, mas em muitos casos não sabem expressar gratidão. Pelo contrário, na minha experiência de trabalho com os brasileiros, por mais alto que seja seu cargo, eu sempre escutei palavras de gratidão e não só palavras. Por exemplo, eu já contei essa história, mas no ano de 2014 eu trabalhei com a seleção olímpica brasileira de judô e naquela época eu nem sabia muito quem que eram, sabe? Só depois que eu descobri que eram estrelas do nível nacional, sabe? Rafaela Silva, sei lá, Sara Menezes, todo mundo conhece, ou pelo menos as pessoas que se interessam pelo esporte, né? E aí, cara, eu fiquei impressionada com aquela humildade, com aquele jeito que toda a seleção técnica me tratou. Eu virei uma verdadeira amiga. Claro que eu fazia bastante coisa além das minhas obrigações, mas era porque eu realmente fiquei muito inspirada. Eu realmente me empolgava muito com aquele trabalho. E passados muitos anos depois daquele evento, que aconteceu 6 anos atrás, eu continuava mantendo contato com essas pessoas. E, por exemplo, quando eu fui para as Olimpíadas no Rio, em 2017, foram justamente essas pessoas da comissão técnica que me ajudaram com alojamento, alguns contatos, algumas coisas, sabe? Eu fiquei chocada, porque no meu país, claro que tem gente boa, claro que a gente também sabe agradecer, mas assim, falando do quadro em geral, né, da minha experiência, eu acho que é uma coisa muito mais própria dos brasileiros, de não achar que agradecer uma pessoa de estatuto menor é algum tipo de humilhação, alguma coisa que não é adequada para seu cargo. Entender que às vezes tem outras vezes de falar obrigado, além de falar obrigado mesmo em palavras, até entre os amigos, assim, na comunicação pessoal eu sinto isso. Talvez tenha sido
sido coincidência, talvez tenha sido sorte minha, mas quando eu faço algumas coisas para os meus amigos brasileiros, eu costumo sentir um pouco mais de feedback, um pouco mais de paixão naquela resposta que a pessoa tá me dando, entendeu? Eu aprecio isso muito nas pessoas e por isso que eu me dou tão bem com os brasileiros, porque eu gosto de dar muita coisa, emoções, tempo, recursos emocionais e profissionais, e claro que é sempre bom quando esse seu esforço e investimento é apreciado. Segunda coisa, otimismo. Mas peraí, eu sei que pode parecer um estereótipo, né, que é só samba, futebol, café e praia e tudo. Eu sei que não é assim. Eu sei que tem pobreza, crime e tal. Claro que não é o primeiro dia que eu tô estudando no Brasil e português, né? Mas a verdadeira diferença tá no jeito de vocês tratarem problemas, sabe? O russo, por exemplo, gosta de sofrer. E não é ruim, é só a gente é assim. É uma característica, entendeu? Isso tem enraizado na nossa religião, que é predominantemente cristianismo ortodoxo. Isso dá pra ver nos nossos romances, na nossa literatura. É sempre um sofrimento. De novo, eu tô generalizando, mas é algo que é bastante próprio, assim, do meu povo, digamos. Aí o que eu vejo no Brasil é que enquanto um russo acha uns motivos pra sofrer, um brasileiro, por mais ruim que seja a vida dele... Galera, desculpa, eu não queria dizer que a vida de um brasileiro é ruim, eu queria dizer mesmo se a vida dele seja ruim. Gente, falar um idioma estrangeiro não é fácil não, viu? Então não esqueçam, né, que às vezes eu também cometo erros. Bom, vamos prosseguir. Acho os motivos pra se alegrar, entendeu? E não é só um estereótipo meu, ou sei lá, um engano. Eu googlei aqui, eu achei um artigo até que fala, artigo de ano 2019. Brasil é o país mais otimista do mundo, diz pesquisa. Então, eu vou colocar embaixo o link. Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros se consideram otimistas, um número consideravelmente superior em relação à média global, que ficou em 56%. Terceira coisa que eu gosto no Brasil e nos brasileiros é menos lookismo. Eu vou lembrar aqui rapidinho o que é lookismo. Lookismo é quando você julga uma pessoa por aparência dela, por exemplo, peso, altura, algumas peculiaridades físicas. Enfim, claro que lookismo, gordofobia, inclusive, tem em todo mundo, né? Porque o padrão convencional da beleza é mais ou menos o mesmo em todos os países, né? Graças à nossa amada indústria de entretenimento e todas essas coisas. Mas primeiro, vocês têm padrão de corpo diferente, eu tô falando em primeiro lugar das mulheres, né? E segundo, pelo que eu vi, mesmo quando a pessoa não corresponde a esse padrão, a falta de aceitação ainda existe, claro, como em todo lugar, mas eu acredito que é bem menor que na Rússia. Por exemplo, eu, como mulher com corpo fora do padrão, nunca senti grandes constrangimentos ou vergonha no Brasil da mesma forma que eu sinto na Rússia. Hoje em dia, graças ao feminismo, na Rússia também tem um movimento bastante forte de body positivismo, o que está fazendo a situação melhorar pouco a pouco, mas o preconceito ainda é bastante grande. E eu não quero que esse vídeo pareça, na verdade, uma comparação constante entre a Rússia e o Brasil, mas como eu sou russa, que tem muita vivência com brasileiros e com o Brasil, é algo natural, né? É claro que eu comparo na minha cabeça, nas minhas reflexões, então não pensem que eu odeio meu país, tá? Algum dia eu vou fazer o mesmo vídeo sobre 10 coisas que eu amo sobre a Rússia e os russos e vai ver que tem algumas coisinhas em que a gente é um pouquinho melhor. Quarta coisa, menos vergonha. Sim, menos vergonha, é isso mesmo. No dia a dia, sabe? Vocês têm muito menos vergonha de falar sobre as coisas naturais. Claro que assim, não pra qualquer pessoa, né, desconhecida na rua, mas assim, entre amigos, por exemplo. Eu tô falando sobre tudo que os nossos corpinhos fazem, né, sobre sexo inclusive, mas eu não vou falar aqui sobre o sexo porque eu queria falar um vídeo separado. Isso vem com muita mais naturalidade. A gente que tem grande herança soviética nas nossas mentes é muito mais fechada quanto a isso.
isso. O que parece paradoxal, na verdade, né? Porque na União Soviética as pessoas viviam nos chamados kommunalki, que eram os apartamentos grandes com muitos quartos, divididos entre várias famílias, com banheiro e cozinha comum para todo mundo. Então, logicamente, isso teria que tornar o nosso povo mais aberto e menos preconceituoso com coisas naturais, mas por algum motivo não aconteceu isso, muito pelo contrário. E nesse sentido eu me sinto bem mais confortável com os brasileiros, bem mais de boa, bem mais à vontade, sabe? E enfim, é algo que eu queria que o nosso povo também aprendesse mais. Quinta coisa que eu amo sobre os brasileiros é que vocês não se queixam tanto quanto outros povos. Eu não tô falando só da Rússia. Agora, eu sei que o brasileiro em geral é muito politizado, isso não é segredo nenhum. E sim, vocês queixam da política, vocês queixam daquilo que está se acontecendo. Eu diria que não estão se queixando, na verdade, eu diria que estão se revoltando. E o fato de vocês serem tão ativos no sentido de política, na verdade, é o fato de vocês saírem pras ruas, sei lá, brigando com as pessoas de visões diferentes ou até falando com alguém no Twitter, na verdade tem mais a ver não com a vontade de se queixar, em minha opinião, mas justamente com outro ponto que é o otimismo, porque só a pessoa que é otimista e que acredita nas mudanças vai lutar por essas mudanças. No meu país, claro que tem pessoas que ficam revoltadas, que querem fazer mudança. Outra coisa é que não podem, né, porque a política do meu país é bem restrita quanto a isso. Mas a maior parte da população não quer nada e, na verdade, esses números que o Vladimir Putin ganha na eleição, tipo 76%, eu acho que são verdadeiros, porque sim, um monte de russos não querem mudar muita coisa. Eles estão acostumados ao fato do país ser governado por um tsar, imperador, presidente, sei lá, que é mais ou menos a mesma coisa. E aí eles já nem se queixam, nem se revoltam, só vivem essa vida do jeito que tá e tudo bem. E como eu sou uma pessoa bem milituda, como vocês já repararam, pra mim essa vontade de mudar o mundo através do protesto, no bom sentido de palavra, é muito valioso. E segunda coisa, mesmo quando vocês falam da política e quando vocês brigam da política, vocês fazem isso com humor, com memes. Isso é algo muito, muito maravilhoso pra mim, é tipo mais uma prova que brasileiro não tem análogos no mundo mesmo. Sexta coisa, vocês são patriotas. E isso é algo muito bom, algo que eu também valorizo muito nas pessoas. E claro que hoje em dia, tomando em consideração todo o contexto político do Brasil, né, essa palavra já meio que adquiriu um significado um pouco pejorativo, talvez porque está associada a certas forças políticas, mas de qualquer jeito, vocês, os brasileiros, amam de coração o seu país. Isso dá pra ver nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas reações. E eu acredito que, independentemente das suas visões políticas, o verdadeiro amor pela pátria é algo que conecta todo mundo. Nesse caso, claro, as pessoas diferentes entendem amor de uma maneira diferente, mas isso já é outra questão, né? Que nem nas relações interpessoais, uma pessoa pode chamar de amor verdadeiro uma relação super abusiva, mas a gente sabe que não é assim, né? Sétima coisa, sentido de humor. Claro, sentido de humor do brasileiro. Meu Deus, os brasileiros têm que ser estudados pela NASA, eu concordo. Eu acho que nenhum povo nesse mundo tem tanta produtividade quanto os memes. Misericórdia. Se uma palavra, um pretexto, um pequeno, sei lá, qualquer coisa engraçada, possível de produzir um meme, cai na internet, gente, passa 5 segundos, já tá lá uma lista de... Gente do céu... O russo também sabe fazer meme, né? Mas, gente, com o brasileiro não tem como competir. Eu tô pensando aqui, na verdade, se eu encontrei um brasileiro com um sentido de humor ruim alguma vez na minha vida, e eu não tô conseguindo lembrar. É bem possível que tenha sido uma sorte minha de novo, mas
Sei lá, gente, eu acho que é algo enraizado em vocês. Eu não sei como que isso é possível, gente. Eu não sei, mas é algo extraordinário. Coisa número 8 que eu amo sobre os brasileiros é que vocês não são indiferentes e são muito emocionais. Eu já falei em um dos meus vídeos, eu vou colocar um link aqui, que os russos, na verdade, também não são indiferentes e bravos. Só que a gente tem um jeito, uma cara mais fechada, né? Mas o brasileiro, gente, bem venceria essa batalha aí. E eu tô falando mais de afeto, na verdade, seja romântico, fraternal, entre amigos. Não é que vocês amem mais do que a gente, é que vocês expressam isso de uma maneira mais intensa que a gente. E eu, sendo uma pessoa muito intensa, assim, comparando com a maior parte do meu povo, eu me dou super bem com os brasileiros justamente por causa da gente estar na mesma vibe, entendeu? Eu também gosto muito de falar ou expressar de algumas outras maneiras as minhas emoções e os meus sentimentos, que são sempre muito fortes, às vezes até um pouco exagerados. E assim, me comunicando com os meus compatriotas, eu nem sempre sinto retorno adequado. Mais uma vez, não porque os russos sejam um povo frio, ruim, bravo, etc. É que é simplesmente menos intenso, entendeu? E pra mim, falta um pouco desse paixão pela vida, pelo seu parceiro, pelos seus amigos, pelo tudo que a gente tá vivendo, entendeu? Então isso é algo que sincroniza muito com meu ser, com minha alma, com meu coração. E tem isso até, por exemplo, no jeito que vocês torcem pelo seu time, pela sua equipe. No estádio, gente, se você olhar, o brasileiro você vai ver, tipo, da distância de 10 quilômetros, porque o brasileiro grita, o brasileiro chora, o brasileiro xinga. É tipo, tem tanta paixão, tem tanto afeto, tem tanta emoção nisso, sabe? Nem todo o povo torce desse jeito. É justamente disso que eu tô falando, entendeu? Coisa número 9 que eu amo sobre os brasileiros é que vocês amam e apreciam a comida. Com a comida, gente, vocês não têm limite mesmo, né? E isso é algo que os nossos povos têm em comum, porque o russo também gosta muito de comer. Quer dizer, todo mundo gosta, né? Mas eu tô falando de fartura, de abundância de comida, sabe? Quando você come com vontade, assim, com paixão. Até com um pouco de exagero, às vezes, né? Então, isso tudo é sobre os brasileiros e eu acho que sobre os russos também. E, finalmente, o último ponto, a última coisa que eu amo sobre os brasileiros e sobre o Brasil é que vocês são muito mais informais. Isso pode se ver até na forma de tratamento de pessoa, né? Tipo, passar pra tratar a pessoa por você em português é muito mais fácil que fazer isso em russo. E, por exemplo, se a gente vai falar da minha experiência jornalística aqui de novo, todas as minhas interações com os brasileiros, por exemplo, sei lá, entrevistas, sempre foram bem mais relaxadas do que com os russos ou com as pessoas de outros países, porque com o brasileiro você já vai, começa a falar português, ele já fica... Meu Deus, como que você aprendeu português? Mesmo que seja lá o cara de sei lá que caralho, tipo, super foda e etc. Aí você já fica batendo papo, fazendo entrevista de boa, sabe? Não tem aquele clima tenso. É muito mais de boa, gente, muito mais de boa. Isso é algo que me ajudou muito ao longo do meu trabalho, porque quando eu ia pra entrevista com o brasileiro, eu já tava toda relaxadinha, tipo... Vai dar tudo bem, a gente vai virar amigo. E foi assim mesmo, entendeu? Aí com os russos, ou sei lá, as pessoas que falam inglês dos demais países, sempre foi uma loteria, sabe? Tipo, você nunca sabe, talvez dê certo, talvez não. A comunicação pode ser ruim, pode ser tensa. Enfim, eu acho que é algo muito legal. Vocês, inclusive, xingam pra cacete, né? E xingam mesmo até nas situações em que eu nunca imaginaria um russo xingando. Uma vez eu trabalhei com uma delegação de professores de todo o Brasil e eram senhores de, sei lá, 50, 60 anos. Aí a gente começou a trabalhar, passou metade do dia e eles já estavam xingando na conversa comigo, tipo, de boa. Eu fiquei, meu Deus, né? Que confiança, que
Será que eu já sou amiga tão próxima assim? Porque na Rússia a gente só xinga entre amigos. Se você xinga com uma pessoa pouco conhecida, é considerado uma falta de educação, entendeu? Mas depois eu entendi que não era isso, era justamente a questão de informalidade e, gente, é legal, né? Isso facilita muito a comunicação entre as pessoas. Eu apoio que a gente tire essas barreiras, esses modos, né? E seja um pouco mais relaxado pela vida, entendeu? Então, bom, gente, esse videozinho de elogios está acabando. Eu espero que vocês tenham se sentido lisonjeados, que esse vídeo tenha deixado o seu dia um pouquinho mais felizinho. Por favor, curta esse vídeo, deixa seu comentário. E se você é novo aqui, eu sou Kátia, sou russa brasileirada. E eu falo aqui sobre um monte de coisas, não só sobre essas bobeiras que eu falei hoje. Não, óbvio, não foram bobeiras, né? Foi só um conteúdo um pouquinho mais divertidinho. Mas o maior foco desse canal é feminismo, LGBT, ativismo, política. Então se inscreva para não perder os novos vídeos. Um grande abraço para você, o meu amado Brasil, e um beijo!